Falar em Espírito Santo, vamos retomar a nossa série de mensagem, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu acredito que domingo que vem eu já consiga terminar falando com vocês sobre os dons do Espírito. A gente tem estudado 1 Coríntios 12. São 9 os dons que esse texto de 1 Coríntios 12 lista para a gente. Nós vamos dar uma lida. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. O que é anátema mesmo? Lembra, igreja? Maldito, coisa maldita, amaldiçoada, né? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um texto, na minha opinião, um dos versículos do capítulo 12 que merece destaque é o versículo 7, eu chamo ele de a peneira dos dons. Quando eu digo peneira, você que está acompanhando a série, você deve lembrar, é a maneira como você deve medir, fazer passar qualquer ação espiritual. Alguém chega para você dizendo, Deus mandou te dizer, o Espírito Santo te revela, olha que Deus me mostrou um negócio na sua vida, e você vai passar pela peneira do versículo 7. Qual é a peneira? Qual é a utilidade disso? Essa é a peneira. Qual é a utilidade disso? Tudo que o Espírito Santo faz, ele faz com um propósito, ele faz para o que for útil. Amém? Até contei para vocês da irmã que parava o tempo, e uma experiência que eu já tive. Aí vem o versículo 8. O 8 diz assim, aí começa a listar os 9 dons, né? Porque a um, pelo Espírito, é dada palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência ou do conhecimento, dependendo da sua versão. 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está no plural. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A gente vai gastar um tempo bacana hoje nesse dom. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Aí nós fizemos um quadrinho. Se você tem o nosso aplicativo, lá no esboço você pode acompanhar, você não precisa nem memorizar isso, mas está tudo escrito lá, separado, com as referências, para quem gosta de estudar a Bíblia. Dividimos e separamos os 9 dons, só para efeito didático, para a gente gravar melhor, visualizar melhor, entender melhor, em 3 grupos de 3. No primeiro grupo estão os dons de falar. No segundo grupo, os dons de saber, de conhecer. E o terceiro grupo, os dons de fazer. Alguns intitulam como dons de poder, de uma ação poderosa por parte do Espírito Santo. Dentro dessa série, nós já vimos o primeiro grupo, dons de falar sobrenaturalmente. Quais são eles? Primeiro, variedade de línguas, falamos sobre isso já. Interpretação de línguas. E o dom da profecia, está tudo disponível no aplicativo lá para você. Número 2, entramos no grupo 2 domingo passado, a gente termina o grupo 2 hoje. Dons de saber, quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Como o terceiro grupo, eu entendo que eles andam muito mais juntos, muito mais de mãos dadas, eu acredito que domingo que vem a gente consiga ver os 3 dos dons de poder, dos dons de fazer. Quais são eles? É o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas.
Vamos gastar um tempinho hoje para a gente matar o grupo de número 2, a gente cessa, a gente vê os dois, lembra dos dois primeiros, que a gente já viu bastante domingo passado, e a gente gasta um tempo maior hoje no discernimento de espíritos. Amém? Vamos só lembrar do conceito, então, palavra de sabedoria. Eu escrevi aí no culto de hoje, Patrícia, está na pastinha aí, culto de hoje, o conceito da palavra de sabedoria, para a gente poder ler junto, lembrar, porque a gente viu alguma coisa sobre isso já domingo passado, e te dar um exemplo. Palavra de sabedoria, o que é isso? Você pode ler comigo? Poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja para resolver problemas difíceis. Eu lembro, mesmo usando um texto do Antigo Testamento, tem gente que fica um pouco assim com o Antigo Testamento, e manifestação de dons do Espírito. Mas eu vejo sobre a vida de Salomão uma sabedoria divina, fora do comum, para resolver conflitos. A gente citou aquele caso até das 2 prostitutas que vieram diante do rei. Ele mandou pegar uma espada, cortar a criança no meio, mas uma ação de sabedoria para resolver conflitos. Mas, claro, isso é mais presente, mais visível no Novo Testamento. Então, seja para resolver problemas difíceis, vem uma sabedoria divina, seja para defesa da fé, seja para resolver conflitos, ou ainda para se defender diante de uma autoridade. Deus dá a você, eu não acredito, estou falando agora de como eu vejo isso, esse dom, essa manifestação. Eu não acredito que alguém viva debaixo dessa ação 24 horas. Eu acredito que diante de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, essa graça vem sobre você e esse dom se manifesta. E você libera uma palavra, porque nós estamos falando de dons que você entende, que Deus te mostra, que Deus te revela, vem uma revelação da parte de Deus, e você libera uma palavra, que eu uso essa expressão, acaba quebrando a perna das pessoas. Você entende o que isso quer dizer? Você deixa a pessoa sem fala. Você vê que a pessoa não consegue resistir à maneira como você responde sabiamente. Isso está bem claro, ao meu ver, na vida de Estevão, em Atos 6:8. Só vou lembrá-los, vamos lá? Atos 6. Eu estou passando mais rápido por esses 2 primeiros, porque a gente já viu. Atos 6:8 diz assim, Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Entenda que aqueles queriam envergonhar a fé de Estevão. Eles queriam envergonhar publicamente a fé de Estevão. Mas vamos ler juntos o 10? Você pode ler comigo o verso 10? E não podiam resistir ao quê? À sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, Estevão estava debaixo de uma ação tão forte do Espírito de Deus, que quando ele abria a boca, a sabedoria dele nas respostas era tanta, que não tinha como pegá-lo, não tinha como confrontá-lo e envergonhá-lo. Tanto é que apelaram. Porque quando a pessoa não consegue discutir com você sabiamente, é normal que ela apele. O que fizeram com ele? Pedrada. Então sempre entenda que se alguém apela com você, joga pedrada, ofende você, é porque faltou argumento. Não tem mais argumento, não tem o que dizer, não tem mais como responder à altura, e aí alguns infelizmente acabam apelando, apedrejando, tentando te machucar. Que Deus abençoe eles em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra da sabedoria, já vimos isso semana passada. Vamos só lembrar da palavra de conhecimento, para a gente ter a diferença clara na nossa mente entre um e outro. Vamos ver a definição da palavra de conhecimento? Coloca para a gente ler junto. Palavra de conhecimento. Diz assim, é o poder, vamos comigo? É o poder de comunicar uma informação que me foi divinamente revelada,
Deus me dá ciência, por isso que tem versão que ao invés de palavra do conhecimento, o nome vem palavra da ciência. Deus me dá ciência, conhecimento de algo que ninguém me contou, ninguém me disse. É a revelação propriamente dita, que pode vir seguida de um conselho, de uma direção, de uma dica. É esse o dom que os crentes chamam de revelação. Vamos lá que a fulana revela. Vamos lá que o fulano revela. Existe esse dom? Claro que existe esse dom. Mas você não vai ler ele em 1 Coríntios 12, você não vai ver esse nome, dom da revelação. Não, você vê um grupo de 3, onde se é claro que estes dons estão debaixo, eles operam debaixo de revelação. E o mais claro é esse, palavra de conhecimento, palavra de ciência. Eu viro para você e digo, olha, Deus está me dizendo que essa noite você acordou de madrugada e pediu a Deus para morrer. Ninguém contou isso para ele, o que está acontecendo? Deus está mandando dizer a você, eu vou orar por você, mas há muito que Deus deseja ainda realizar na sua vida. Isso existe? Claro que existe, não posso negar. A Bíblia está lotada de exemplos de pessoas que falam com conhecimento e ciência, e você sabe, não contou para ninguém, quando você escuta, você diz, só pode ter sido Deus. Ninguém sabe que eu estava sentindo isso, ninguém sabe que eu estava passando por isso, ninguém sabe que eu estava experimentando por isso. Então, o Senhor Deus faz isso. Ele pode nos fazer conhecer, ter ciência, conhecimento de coisas que ninguém me contou. Como que Deus pode fazer isso? Visão, sonho, impressão, que alguém pode chamar de intuição. Eu não estou falando de carne. Aí eu acordei atravessado, comi demais. Não é disso que estou falando. Eu estou falando de uma ação do Espírito Santo. E você olha para alguém e tem uma impressão. Você tem uma intuição do Espírito. É difícil explicar isso, e só quem já experimentou isso pode entender o que eu estou falando aqui hoje. Isso, você não vive debaixo dessa ação. Você está dirigindo, alguém vem na mente, você está conversando com alguém, você está na igreja ou fora dela, no serviço, no trabalho, você está conversando com alguém, e na hora, o Espírito Santo pode te fazer conhecer, te fazer ter ciência de uma necessidade dela, e ele pode te mostrar isso numa visão, pode fazer isso, te fazer conhecer através de um sonho, porque eu acredito nisso ainda, amém? Ou no meu caso, eu como pastor, eu posso confessar para você que isso acontece mais comigo a nível de impressão. Você olha e, sei lá, você não consegue tirar do coração uma pessoa, e aquilo fica na sua mente. Você vem orar, você vai falar com Deus, e a foto da pessoa, e Deus começa. Eu mesmo já tive experiências de acordar, vou escovando o dente, olhando no espelho, vem uma pessoa na cabeça e diz, ora pelo fulano. E eu não vou gastar muito tempo falando de experiências pessoais, porque eu entendo que isso também é um pouco perigoso. Eu quero que você busque a sua experiência, para você não construir nenhuma fé em cima de areia, experiência dos outros. Vamos ficar com o que está escrito mesmo. Deixa eu só te mostrar um caso, antes da gente virar esse dom, a palavra do conhecimento. Atos capítulo 9, olha essa história. Vê se isso não é Deus assim puro, é a ação do Espírito Santo demais, irmãos. Atos 9 fala sobre o momento em que Saulo se converte. Vocês devem ter ouvido falar de Saulo. Saulo é o Paulo antes, ruim, né? Capetado ainda. Ele está indo perseguir os crentes em Damasco, com a autorização da igreja, dos pastores da época, guardadas as proporções, tudo assinado para prender os crentes, e ele está viajando, de repente uma luz, uma voz, ele cai no chão, e aquela voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz, quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você vê que quando você persegue um crente, você pega no pé de um crente, você está arrumando uma confusão tamanha para a sua vida. Quando alguém persegue você, ele está arrumando uma confusão grande para a vida dele, porque ele não está arrumando confusão contra você, ele está perseguindo Jesus de Nazaré.
E aí Paulo, mas Senhor, eu perseguindo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que isso quer dizer? Resistir com obstinação. Aguilhão, lá meu pai tinha uma fazenda, para colocar a vaca no vacinar, tinha o tronco direitinho, e aí a gente usava o tal do aguilhão. E lá era roça, né, irmão? Um pedaço de bambu grandão, e a gente amarrava um prego na ponta. Para quê? Para os que não queriam entrar, ficava assim, só chuchando. Tinha uns nervosos, dava cabeçada, chifrada, para poder fazer entrar no tronco. Deus está dizendo, é difícil para você resistir, né? Com obstinação, mas agora eu entrei na jogada, agora eu quero você me servindo, e agora eu escolhi, separei você, para você ser um vaso nas mãos dos gentios, levar o meu evangelho. Eu vou te mostrar o quanto que você vai padecer pelo meu nome. Irmão, que palavra. Saulo perde a visão. Vocês conhecem já a história, o texto. Ele fica cego 3 dias. E então, algo do Espírito de Deus acontece. A gente fala pouco desse personagem chamado Ananias, versículo 10. Vamos dar uma olhada na história dele? Atos 9, 10 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, ao detalhe, em visão. Ele está tendo uma revelação. Deus vai mostrar, contar para ele. Ananias vai ter ciência, conhecimento de algo que ninguém sabe. Deus está revelando para ele, nesse caso, através de uma visão. E ele disse em visão: Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. 11, disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Olha o nível de revelação. Rua chamada direita. Pergunta na casa de Judas, por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Irmão, Deus dá um endereço para o cara. Você entende que nível de revelação? Você sabe o que é você acordar e dizer assim: rapaz, preciso fazer uma visita. Para quem? Não sei. Mas eu estou com o endereço na minha cabeça. 1261 East Sample Road, Pompa. Para quem não sabe, é o endereço da igreja, tá? E ele disse: como é que é, Senhor? Você vai se levantar. Você vai na rua chamada direita. Bate palma numa casa, procura lá, uma casa de Judas. Nessa casa de Judas tem um cidadão chamado Saulo. E você vai lá falar com ele, orar por ele, porque ele está orando. E tem um detalhe, versículo seguinte, 11, levante, depois ele está orando, 12, e numa visão o Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus agindo das duas pontas. Você vê que Deus já tinha dito para o Saulo: Saulo, fica aqui. E Saulo está cego lá, né? 3 dias já, sem comer, sem beber. Aguenta aí que eu estou enviando um cidadão chamado Ananias, ele vai vir aqui orar por você. O Ananias não está sabendo ainda. Então lá vai o Senhor e diz assim: Ananias, tem uma missão para você, você toma aqui o endereço. Irmão, só o Espírito Santo fazer um negócio desse. E eu fico pensando: e se o Ananias é ruim? Tem crente ruim? Aqui não. Mas longe daqui tem, irmãos. Que Deus diz assim: vai lá e ora pelo João. Eu não. Você sabe que o Ananias ainda tentou pular fora, né? O Ananias disse: Senhor, o senhor está certo desse projeto? Porque esse camarada, eu já ouvi dele, hein? Pensa num cara ruim. A conversa do Ananias com Deus: senhor, certeza? O senhor realmente tem certeza para orar para esse cara? Ele tem poder para prender os crentes, está perseguindo a gente. Esse cara é complicado, esse cara aí. Você vai, querido. Eu sei o que eu estou pedindo para você,
endurece o coração para orar por ele não, que eu tenho um projeto para a vida dele. A gente precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, porque eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente acha, irmãos, que essas experiências de dons do Espírito Santo, é uma coisa assim, pastor, e aí eu vou assim, acordar às 3 da manhã, eu vou ver um anjo assim, e o meu quarto vai encher de luz. Pode ser que um dia você tenha uma experiência dessa, mas deixa eu te falar a verdade, em regra isso é muito comum, tranquilo, o toque é sutil, e o Espírito Santo trabalha muitas vezes com uma impressão, um desejo, dá uma vontade de você orar por alguém. Você não sabe por quê, você ainda não entende tudo, você ainda não conseguiu visualizar onde é que vai dar esse negócio, mas você tem um desejo, e a minha Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, quando começa a agir um desejo, eu não sei porquê, eu nem converso com ela faz muito tempo, com ele faz muito tempo, e eu estou com a vontade de ligar para ele, estou com a vontade de fazer uma visita para ele, estou com a vontade de fazer uma compra, levar lá na casa dele, o que é que está acontecendo, meu Deus? Deve ser coisa da minha cabeça. Não, pelo amor de Deus, não faz uma coisa, não estrague isso. Seja sensível à voz do Espírito de Deus, amém ou não amém? Lá vai ele, Ananias bate palma, eu fico pensando nessa cena, essa cena é de revelação pura. Aí ele chega na casa do tal do Judas, tem algum Saulo aqui? Tem. Aí como é que você sabe que tem? Não, foi Deus que me mandou aqui. Aí ele chega lá, o Saulo está orando, e aí, olha o Saulo, olha o Ananias, versículo de número 17, e Ananias foi, para mim que frase forte, Ananias foi, ele obedeceu, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, para mim já é forte o texto, porque eu conheço uns crentes que já é pôr a mão assim, infeliz do inferno, Deus me mandou aqui para você pagar o que você fez. Não, já é, irmão, Deus já deu uma palavra para ele. Ele converteu mesmo, converteu, então tá bom, vou orar por ele. Você vai orar por alguém, por favor, respeita a palavra. Eu vim aqui orar por você, que Deus me mostrou que você está todo enrolado, tomara que você crie juízo, mas que oração que é? Você foi arrebentar a pessoa? Irmão Saulo, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, Saulo, irmão, recebeu uma oração dessa, é para você gelar, você disse, credo, como é que esse cara sabe disso? Quem contou para esse cara? Você já recebeu na sua vida alguma oração nesse nível? Eu já recebi orações assim, já fiz orações assim, que a gente começa a orar e começa normal, Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por essa pessoa que ontem, aí você fala umas coisas, você nem percebe, irmãos, que ontem pensou em tirar a própria vida, mas Jesus guarda o coração dela, não sei mais o quê, e a pessoa até, uma vez eu estava fazendo uma oração dessa, a pessoa até tirou a mão assim, o que é isso? Quem te contou? O que foi? O que foi? E a pessoa fica até assustada, porque é um nível de palavra, de conhecimento, de revelação da parte do Senhor, de ciência de uma situação que você está enfrentando, que você diz, só pode ter sido Deus. Ele não sabe. O Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho, Ele me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Orou sobre ele, caíram escamas dos olhos dele, foi batizado nas águas, cheio do Espírito de Deus, e passou de um perseguidor para um grande homem de Deus. Se a gente respeitar o Espírito Santo, for sensível ao Espírito de Deus, a minha Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Como pessoas complicadas também seriam alcançadas por Deus. Se a igreja, quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Se a igreja fosse mais sensível ao Espírito de Deus, a gente não escolheria por quem orar, a gente ouviria mais o Espírito Santo, e ao invés de dizer, irmão, pranga, Deus me mandou aqui para te castigar, não, irmão, Deus me mandou aqui para você ser cheio do Espírito de Deus, Deus tem um projeto na sua vida, amém ou não amém? Vimos palavra de sabedoria, você fala com sabedoria divina para resolver problemas, se defender na fé. Vimos palavra de conhecimento, é a revelação que você tem, que pode vir por visão, por sonho, e pode vir por uma impressão no espírito. Deus te mostra, te faz ciente
te faz conhecer coisas que não contou para ninguém. Já gastamos mais tempo nos 2 domingo passado, então hoje a gente entra no que faltou para terminar ele. Discernimento de espíritos. Qual é a definição? Vamos colocar aqui no telão para todo mundo poder ler, e eu vou ler com você. Discernimento de espírito é o seguinte: discernimento espiritual é a capacidade de distinguir, de julgar. Cuidado com essa palavra, julgar. Julgar aqui está no sentido de examinar, não é apontar julgamento de pessoas. Até porque o dom não diz respeito de discernir pessoas, o dom está falando de discernir espírito por detrás do comportamento das pessoas. Amém? Se vocês me olharem estranho agora, vamos tentar de novo. É o dom de discernir, não é pessoa, julgar pessoa, apontar culpa de pessoa, mas o espírito que está por detrás de uma pessoa ou de uma situação, ou de uma ação pela qual a gente está passando. Então, o discernimento espiritual é a capacidade de distinguir, de julgar entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, na área espiritual. A pessoa que tem esse dom, esse discernimento espiritual, ela sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. Você escuta uma coisa e você, debaixo dessa graça, dessa operação, você sabe, isso é maligno. Você sabe, isso é de Deus, isso é do Espírito Santo. Eu penso que um dos dons que a igreja, entenda a igreja, não estou falando de denominação, estou falando de igreja como corpo, nós, igreja de Jesus. É um dos dons que, na minha visão, no meu entender, que a igreja mais precisa buscar discernimento. Porque sem esse discernimento, sem essa graça, nós abraçamos tudo como se de Deus fosse. Nós engolimos tudo que a internet manda. Nós ouvimos tudo, não, fulano falou e sai repetindo, sem conferir, sem checar, sem abrir a Bíblia, sem pesquisar, sem gastar um tempo para dizer. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para saber de onde eles procedem, para saber de onde eles vêm. Perceba que, repito, vamos separar o que é dom de discernimento do Espírito do que é intuição humana. Eu não estou falando, de vez em quando a gente cruza com gente assim, que mistura as coisas. Não fui com a cara do fulano. Como assim? O que foi? É uma coisa que eu tenho espiritual, pastor. É um dom que eu tenho, um dom de crítica que você tem. Porque o dom do Espírito não é isso. Não vou com a cara do fulano, sem conhecer o fulano. Nós estamos falando de um discernimento espiritual e não de uma birra carnal. E às vezes pode ser até uma resistência espiritual, porque fulano pode ter uma bênção para você. Então, por favor, vamos separar as coisas. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deixa eu ler 2 versículos que mexeram comigo. Eu quero ler os 2 e vou te explicar por quê. Lucas 23 é o primeiro, diz respeito ao nosso Senhor Jesus. Lucas 23, verso 33. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Diz assim, 23, 33. Fala sobre a crucificação de Jesus. Todos conhecem a história, o que deixa a mensagem um pouco mais rápida, objetivo, a gente não precisa ler tudo. O 33 diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Está falando de crucificar Jesus Cristo. E também aos malfeitores, cada um à direita e o outro à esquerda. Jesus no centro, aquela imagem que todo mundo conhece, o ladrão na cruz do lado, o outro ladrão do outro lado da cruz. E no versículo 34, Jesus está na cruz, Jesus apanhou muito, mas muito. Jesus agora foi crucificado, os pregos entraram, suas mãos e pés, e então no versículo 34, dizia Jesus: Pai,
manda um raio na cabeça deles. Não? O que Jesus dizia? Vocês tomaram café? Todo domingo, 9 da manhã, tem café da manhã aqui na igreja, domingo de manhã, amém? Café bom, propaganda santa. O que Jesus dizia? Pai, perdoa-lhes. Meu Deus do céu, mas que frase, Pai, perdoa essa turma, que você está na cruz por causa dessa turma. Por muito menos, irmão, a gente faz umas orações assim, Senhor, o Senhor é justo. Falta só a risada no lugar do amém. O Senhor é justo. Por muito menos. E Jesus está numa cruz dizendo, Pai, perdoa-os. Aí vem a frase. Por quê? Porque eles não sabem. Eles não enxergam. Eles não tiveram discernimento que eles estão fazendo. Eles não têm noção. Eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Eu tenho misericórdia por eles, Pai. Como é que pode Jesus, numa cruz, fazer uma oração dessa? Irmão, muita coisa a gente leva para o lado pessoal, na vida das pessoas, por não entender e não enxergar o reino espiritual. A gente não tem discernimento. Por isso a gente se entope com as pessoas fácil. Posso falar, gente, ou é uma coisa só do lado de cá? Eu acredito que quando nos falta discernimento espiritual, a gente vê as pessoas agindo de uma determinada forma, falando algumas coisas, e a gente logo entope e acha que aquilo é pessoal, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar por detrás do comportamento das pessoas que tentam crucificar, apedrejar, lançar setas, afrontar. A gente precisa entender, a gente precisa discernir que existe mais por detrás do que a gente enxerga com estes olhos. Existe um mundo tão real, que é o espiritual, quanto esse em que a gente se encontra. Vocês acreditam nisso? De verdade, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro que quando eu leio esse texto, eu escuto esse texto, eu penso que deve ter gente aqui que deve ter pensado, pastor, mas é Jesus, né? Eu não sou Jesus, né, pastor? Jesus é Jesus, Jesus perdoou, eu não sou Jesus, então vamos, por isso eu disse que ia ler 2 versículos, Atos 7, vamos ver Atos 7. A gente acabou de passar por um comportamento de Estevão, e a gente viu que Estevão era cheio de sabedoria, cheio de fé. Estevão estava defendendo ali a fé dele, com sabedoria que ninguém conseguia resistir à maneira como ele falava. E aí no versículo 59, eles apelam com Estevão. E o que é que eles fazem? Pedrada em Estevão. Manda pedrada no Estevão mesmo, apedrejar o Estevão. Está aqui no Atos 7, 59. Vamos ler o 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí vem o 60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não esquece dessa turma não, Senhor. Eu não sei, eu acho que talvez escaparia alguma coisa dessa, para minha vergonha, mas ele está dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado. Não é Jesus agora. Agora nós estamos debaixo de alguém que podia dizer que era cristão, era um imitador de Cristo, porque ele está sendo apedrejado e diz, Senhor, desconsidera. Eles não têm discernimento, eles não enxergam, eles não entendem o que eu entendo, eles não veem o que eu vejo. Eu penso que a gente precisa de discernimento espiritual para enxergar por detrás do comportamento, das palavras e das situações pelas quais nós passamos.
Tem dia que mesmo você sendo uma pessoa espiritual, cheio do Espírito Santo, você está dentro da igreja, se você não tiver cuidado, irmão, no dia a dia, você está dirigindo, você está trabalhando, alguma coisa acontece e você acha que tudo é normal, que tudo é assim, que tudo é passeio, que tudo é fulano mesmo, que não vai com a minha cara, é uma coisa que é pessoal. E às vezes você pode estar diante de uma batalha espiritual, você pode estar lutando contra uma ação maligna, mas você não está conseguindo ter discernimento, claro disso, você não está enxergando por detrás da ação. Um clássico para mim, de discernimento de espírito, clássico, Atos 16, vamos ver? Clássico, para mim um exemplo assim, fantástico, porque toda vez, irmão, que eu estudei o tema de discernimento e falei sobre ele, eu percebo, até conversando, né, no Brasil, com obreiros, fazendo, né, ministrando até, esse é um curso de, vamos falar dos dons espirituais. Aí as pessoas querem ver demônio. As pessoas pensam assim, não, ter discernimento de espírito é olhar para a pessoa e ver o diabo na pessoa. Ou eu olhar e enxergar anjo, ou eu olhar e ver coisas espirituais. Tudo isso pode acontecer, eu não vou dizer para você que não acontece, eu já tive experiências de você estar num culto de libertação, você vai orar por alguém, você bater os olhos em alguém, você sabe que aquela pessoa está perturbada e ela precisa de uma oração forte, oração que você começa a fazer e o Espírito Santo plana no coração, eu não sei te explicar os detalhes, você coloca a mão, e diz, meu Deus, tem um demônio aqui, Deus mostra, isso é discernimento de espírito também, amém? Fala amém, não fica assustado não. Deus pode mostrar. Como também uma ação sobrenatural, por parte de anjos, enfim, tudo isso pode acontecer. Mas no dia a dia, vou te mostrar o que mais acontece. Por que isso é necessário? Atos 16, 16. 16, 16. Olha só, história conhecidíssima. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Só para ver se a gente está na mesma página. Espírito de adivinhação não é de Deus. Esse negócio de, vem cá fulano, deixa eu ler sua mão, deixa eu cortar o baralho, ver sua sorte, que signo que você é, aí você abre cedinho o jornal, deixa eu ver como é que está o leão hoje. Abre a Bíblia que você vai ver que é dia de vitória para você, amém ou não amém? Sua vida tem que ser pautada no que diz as Escrituras, é isso, essa é a verdade. Essa menina, ela é uma jovem que tem um espírito de adivinhação, já há uma dica no texto, que serve de alerta, nada na Bíblia está à toa. O texto está dizendo, olha a expressão, irmãos, pode colar, indo nós à oração. Isso já é uma boa dica. Indo nós à oração, venha ao nosso encontro uma perturbada. Muita coisa começa a acontecer na vida da gente quando a gente decide orar. E você tem que considerar, não, domingo vou na igreja. Na hora que você acorda domingo, esse telefone toca, a visita chega, e você diz, normal. Ah, pastor, normal. Não é. Estou te falando. Não é. Uma perturbação, alguém briga com você, filho arruma confusão, marido muda, parece que troca a chave, dá todo dia, irmão, que pianinho de segunda, sábado, beleza, acorda, maravilha, toma café, chega domingo, o mineiro chama de um trem. E você diz, mas que negócio é esse? Mas é porque você disse que ia à oração. Em Atos 3 isso acontece, indo nós à oração. Você vai ver essa expressão se repetindo várias e várias e várias vezes. Aqui, no capítulo 16, indo à oração, lá vem uma perturbada. Mas é uma perturbada diferente. Porque ela não vem vestida de perturbada. É mais fácil, quando alguém chega e diz, eu vim te perturbar. É mais fácil, diz, sai capeta. É mais fácil. Agora, olha como essa vem, olha a diferença, 17, esta, seguindo Paulo e nós, clamava dizendo, esses homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, que turma abençoada, que grupo usado, que homem de Deus,
E o próximo versículo diz, irmãos, que ela fazia isso por muitos dias. Primeiro dia, ela traz, gente, vocês têm que ouvir esse pessoal. Que homens de Deus! O segundo dia, são de Deus. O terceiro dia, são de Deus, são de Deus. Que negócio é esse aqui? O negócio está estranho. É um negócio que, se você não tiver discernimento, você acha normal. Tem elogio que você escuta, e se você tem um discernimento, você diz, cara, não desce, rapaz. Esquisito. Um cabelo bonito, irmã. Você passa assim, mas... Depois o trem começa a cair, né? Está amarrado essa praga. Irmã, que bonito que é a sua família, seu filho. Tem coisa que vem de Deus, tem coisa que é da pessoa, tem coisa que é normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas tem coisa que não é. Não é porque está bonito, não é porque está florido, não é porque está revestido de um elogio que é fruto de uma ação do Espírito de Deus. O texto diz que ela fez isso vários dias, e Paulo, eu gosto dessa expressão na minha versão. A minha versão diz que Paulo, perturbado, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Você pode dizer amém? O que é que tem te perturbado esses dias? O que acontece quando você decide ir à oração, pegar firme com Deus? Não, agora eu vou reconstruir minha vida de oração. Não, agora eu vou separar um tempo de comunhão com Deus em casa. Agora, nesse horário, eu não falo com ninguém, eu não atendo telefone, eu desligo a rede social, porque eu quero ter um tempo de oração. E naquele momento, Satanás sabe o que te perturba. Ele sabe o comportamento até dos nossos parentes que perturba a gente, porque cada um aqui é diferente, irmão. Tem coisa que pode não incomodar você. Tem gente que não tem problema nenhum. A cama pode ficar bagunçada e não tem problema nenhum. Sai bagunçada a cama. Vamos arrumar para quê? A gente vai voltar, vai bagunçar de novo. Fica assim o dia todo, o ano todo. Não te perturba. Tem gente, não. Tem mulher que já é misericórdia, não vai arrumar, não arruma. Me perturba. Você sabe o que te incomoda, o que tira a tua paz. E Satanás sabe também. Você já não parou para pensar? Como é que pode? Isso só acontece com você? Uma coisa que te entristece, pastor, eu fico assim quando as pessoas me tratam mal. Já percebeu? Volta e meia, vem alguém, trata você mal. Pastor, eu fico muito revoltado quando estou na igreja, sabe? E alguém faz algum comentário com o meu nome. Volta e meia, está lá teu nome. Mas para que é isso? Só tem uma missão. Perturbar você. Uma pessoa perturbada, como é que vai para a oração perturbado, irmão? Eu olho para a vida de Ana no Antigo Testamento. Você lembra de Ana? Ana é aquela mulher casada com Eucana. Tinha uma outra mulher chamada Penina a encapetada. Por minha conta, encapetada. Porque toda vez o texto é claro, irmãos, e o procedimento, o esqueleto é o mesmo. Olha só, ela ia à oração, subia à casa do Senhor, uma vez por ano. A outra, Penina, começava a irritá-la, para embravecer. Eu tenho filha, você não tem. E o que perturbava a Ana? Exatamente esse o ponto. Filho, aquilo, meu Deus, quando alguém usava aquilo contra ela, aquilo acabava com ela, e ela tinha que ir na casa do Senhor. Agora eu estou me preparando, uma vez por ano, irmão, ainda bem, tomara que a moda não pega. Uma vez por ano ela ia na igreja, e quando ia na igreja, a outra irritava. E funcionava? A Bíblia diz que sim, porque ela chorava e não comia. Então ela ia na igreja? Ia. Mas a pergunta é como que ela ia? Perturbada. Como é que ora assim? Como é que adora a Deus? Você está aqui, mas você não consegue esquecer o que aquele filho te falou, aquele marido falou, aquilo te perturbou, e você está aqui e levanta a mão e vê a foto dele, dá uma raiva. E aí você, como que ora? Como que congrega? Satanás, irmão. Agora a gente precisa enxergar isso. A gente precisa ter discernimento disso. Olha o Paulo. Aquilo perturba Paulo. Então Paulo voltou-se e disse ao Espírito. Frase fantástica. Porque Paulo sabe, discernimento espiritual. O problema não é com a menina. Não é ela mais. Você entende isso? Sabe o que você virar para alguém
e você olha para a pessoa e diz assim, cara, não é ela. Não é ele. Não sei te explicar isso em detalhes, mas se você já teve experiência assim, que é você ouvir alguma coisa de alguém, você conversar com alguém, ou alguém até está afrontando você, você olha assim, é igual Jesus. Perdoa, Pai. Não sabe, não é ele, não é ela. É uma marionete, é um fantoche, é um instrumento que está sendo usado agora. Tem misericórdia da pessoa, porque da pessoa a gente tem que ter misericórdia. O problema, a batalha, é contra o espírito que está usando, que está por detrás. Olha o discernimento. Então ele vira e diz ao espírito, não é com a menina. Ele não fala, Silas, segura que eu bato essa menina agora, e a gente vai resolver isso na marra aqui agora, para a glória de Deus. Não. Ele diz, espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E aí, na mesma hora sai. Porque ele está tendo um discernimento do que acontece por detrás do físico, do real, do que se pode ver. Há uma batalha espiritual por detrás. Você consegue compreender isso? Isso não é visível só no Novo Testamento. Mesmo a gente falando de dons espirituais, os profetas eram usados nesse nível também. Você quer ver um texto que eu amo? 2 Reis, capítulo 6. Fantástico esse texto. Depois a gente volta para o 9 hora. 2 Reis, capítulo 6. Olha o que diz aqui, gente. Que história fantástica. Versículo 8. Vou ler aqui rapidinho, te conta a história, para a gente orar. 2 Reis 6, 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel, consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Então, Síria está em guerra com Israel, eles têm, Israel, um profeta, o nome do profeta é Eliseu, e Eliseu tinha a revelação de onde o inimigo armava o acampamento, as emboscadas. E aí o profeta avisava o rei de Israel, e o rei de Israel se livrava. Amém? Aí o inimigo, o rei da Síria, e disse no versículo 13 agora, ele disse assim, quem é que está dando com a língua nos dentes? Não, é que eles têm um profeta lá. Então, onde é que está esse profeta? Aí disseram para ele no 13, olha lá, onde é que está o profeta? Está lá em Dotã, 14. Enviaram para lá cavalos, que mais? Carros, um grande exército. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Discernimento, estamos falando disso. Está lá o profeta na cidade, Dotã, profeta e um obreiro dele. Profeta debaixo do discernimento da ação, que no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, tinham desta graça ainda do Espírito de Deus. De uma maneira um pouco diferente, mas possuíam. E ele tem um obreiro, ele tem um auxiliar do lado dele. Então, no versículo 15, cidade cercada de inimigo agora, para pegar um homem de Deus, irmão. A Síria mandou cercar uma cidade para matar um homem de Deus. Um homem de Deus. Aí no 15, o moço, o obreiro do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e agora, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ai. E eu consigo imaginar ele levanta cedo, na hora que ele abre a janela, abre a porta, ele vê a cidade inteira cercada. Eu não estou falando de um grupo de capanga de meia dúzia. Eu estou falando de um exército, uma cidade inteira cercada para matar um homem de Deus. Na hora que ele abre a porta, a janela, ai meu Deus do céu, agora nós estamos perdidos. Enrolou para o nosso lado. E o homem de Deus, no versículo de número 16, diz, não temas. E aí ele diz mais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Para quem não tem discernimento, é ruim de fazer essa conta. Não é ruim, para quem não enxerga um mundo por detrás do que a gente enxerga, ele abre a janela e diz, o que o senhor falou? Tem mais do nosso lado? 1, 2. 2, 4, 6, 100, 200. Não fecha a conta. Não fecha. Se você não enxergar mais do que
você pode ver no mundo real, se você não tem um discernimento por detrás, você vai temer, você vai assustar, você vai abandonar a fé, você vai achar loucura crer em alguns momentos da sua vida, porque não fecha, não faz sentido. Só que o profeta está falando de algo que ele consegue enxergar com outros olhos. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Diga amém. Com outro olhar, com outros olhos. Ele está falando, é que você está preso nisso aqui, você está preso no real, nesse mundo aqui que você consegue ver com esses olhos. Eu estou falando de algo que eu estou enxergando além do sobrenatural. E aí então o profeta faz algo fantástico. No versículo de número 17, orou Eliseu, o profeta Eliseu ora e diz, vamos ler a oração? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas deixa eu te perguntar, ele era cego fisicamente? Não, ele viu que estava cercado. Mas espiritualmente falando, ceguinho de tudo. Ele não conseguia enxergar, discernir o mundo espiritual. E não é que a oração foi respondida. E diz o texto que o Senhor, que lindo, abriu os olhos do moço. Que olhos são esses? Deus lhe deu a ele, ao moço, um discernimento de uma realidade espiritual. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele olhou e aí ele animou. É que a gente não consegue ver o espiritual, senão você já viria como Deus tem lutado por você, a guerra que Deus trava para manter sua casa de pé, como Deus tem protegido sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios. Mas nós vamos pedir a Deus hoje que nos dê discernimento. Porque quando a gente tem um discernimento do mundo espiritual, como esse moço não tinha, e ele estava perdendo a fé dele, quando a gente tem dificuldade de enxergar o espiritual, a nossa fé vai vazando pelos dedos, a gente vai desanimando por não enxergar, por não conseguir visualizar, que de fato maior é Deus, é muito maior Deus, são mais os que estão conosco, irmãos, do que os que estão com Ele. Você pode estar lotado de problema, de luta, de batalha na sua vida, Deus é mais. Eu sei que ouvindo isso você pode reagir como aquele moço, Deus é mais, né? Que legal, bonita a mensagem, mas se você não perceber isso, vai ser difícil crer. Por isso nós vamos pedir a Deus discernimento nessa manhã. Quero ler 2 versículos para a gente orar esses versículos, pode ser? 2 textos para a gente orar esses textos. 2 Coríntios 4, pode colocar só no telão aqui, que eu vou ler e a gente ganha tempo. E está lá no esboço também, que você pode depois ler com você. 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que Paulo fala, hein? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora, grife essa frase. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, existem coisas que vemos, e existem coisas que nós não vemos. E segundo Paulo, estas são eternas e estas merecem o nosso olhar. Segundo texto, Romanos 1:20. Vamos pôr no telão para a gente orar. Romanos 1:20. Diz assim: porque, sublinha essa expressão, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas para apresentar. A frase é:
as suas coisas invisíveis. Um último, prometo que agora a gente ora, Efésios 6,12, todo mundo conhece. Efésios 6,12. E você pode ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir. Efésios 6,12 diz assim, vamos ler de pé mesmo esse texto? Nós conhecemos, vamos juntos? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é que está escrito aqui? A nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, se você não conseguir enxergar por detrás do que parece ser, de cada pessoa que te afronta, te crucifica, que te apedreja, você vai levar isso tudo para o lado pessoal e você vai entupir cedo o seu coração. Como Cristo nos deu exemplo, Pai, eles não sabem o que fazem. Como Estevão nos deu exemplo, Senhor, tem misericórdia deles. Sendo apedrejado, Senhor, nem conta, não lhes impute esse pecado. Eles não têm discernimento. Só quem tem entendimento e discernimento consegue enxergar por detrás do que está acontecendo. Pai, nós vamos pedir esse discernimento, essa graça. Você sair daqui olhando muito mais por detrás de toda e qualquer situação, porque aquilo que aparentemente está diante dos teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você puder hoje, você pode colocar as suas mãos sobre os teus olhos. Vamos fazer uma oração especial aqui nesse lugar. Espírito de Deus, muita coisa acontece quando decidimos ir à oração. Quando decidimos nos aproximar do Senhor, caminhar com o Senhor, andar com o Senhor. Meu Deus, e isso só pode ser compreendido, meu Pai, para aquele que enxerga além do que os olhos físicos podem mostrar. Há um mundo invisível, Senhor, aos olhos humanos, normais, carnais. Há um mundo espiritual, há uma guerra sendo travada, anjos, demônios, meu Deus, querendo conquistar territórios, corações, vidas, almas, querendo nos enganar, nos deturpar da Tua palavra, nos desviar do centro da Tua vontade e dos projetos do Senhor. Senhor, nessa manhã eu lhe peço com temor no coração, Senhor, abra os nossos olhos, Espírito de Deus, dá-nos esse presente, esse gift, essa graça, esse dom, de, meu Deus, conseguir visualizar, enxergar, meu Pai, além das aparências, além da frase que vem para ferir, além do apedrejamento, além da crucificação, além do prego, meu Pai, da lança que nos atravessa, além, meu Deus, das palavras de adivinhação ou até elogios. Deus, nos dá discernimento, meu Pai, para que as mensagens liberadas pelo profeta, mensagens e palavras como mais são os que estão contigo, meu Deus, dá-nos discernimento para que a gente consiga enxergar isso, para que a gente consiga visualizar isso, para que a gente consiga perceber, meu Deus, que não são palavras liberadas ao vento, não são palavras para animar uma congregação, não são palavras só para nos deixar felizes durante 1 hora, 2 de um culto, mas são palavras verdadeiras, porque o Senhor de fato é maior, o Senhor de fato pode mais, o Senhor pode tudo. Nós temos percebido, temos orado, Deus, essa palavra, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que abre porta onde elas não existem, que providencia escape, com a tentação Deus dá o escape, para que a possais suportar. Então não há nada que você não aguente, não há nada que você não consiga resolver. O Espírito de sabedoria, o
espírito de conhecimento, o espírito de ciência, o espírito de discernimento. Meu Deus, nós clamamos por essa ação. Ore comigo, levanta a tua voz também, diga: Espírito de Deus, eu quero. Espírito de Deus, dá-me essa graça, para que eu consiga guiar a minha família à tua presença, para que eu consiga guiá-los, conduzi-los até a tua presença. Espírito de Deus, dá-nos essa graça. Espírito de Deus, dá-nos, ó meu Pai, a essa igreja, nós como igreja, como corpo do Senhor, discernimento para as batalhas. Deus, nós não temos que lutar contra pessoas, nós não temos que nos erguer contra vidas. O problema não é a jovem, meu Deus, o problema é o espírito por detrás, o espírito de adivinhação. O problema é o espírito, a ação espiritual por detrás do comportamento, por detrás da ação maligna. E como igreja, nós levantamos a nossa voz nessa manhã, repreendendo todo espírito que não vem do Senhor, todo espírito de apatia, todo espírito do inferno, todo espírito que vem para tentar contrariar essa pessoa, diminuí-la na fé, para tentar batê-la. Em nome de Jesus, repreenda, querido, na autoridade do nome de Jesus. Diga: na minha vida não, espírito do medo, espírito do pânico, do pavor, em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, espírito que não me permite enxergar que Deus é maior, que Ele é mais, que existe solução, que tem saída sim. Deus pode vir ao teu cativeiro, Ele tem porta aberta para você. Espírito maligno, nós como igreja te repreendemos, dizendo: saia, vá embora, desapareça, em nome de Jesus. Sai, 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 toda obra do inferno, todo espírito de medo, todo espírito de temor, de pânico, de covardia, sai em nome de Jesus de Nazaré. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Levante as suas mãos para Ele, levante as suas mãos. Espírito Santo, desça nesse lugar, sobre cada irmão, cada irmã, cada vida, cada pessoa que crê, que acredita no Senhor, que acredita na Tua palavra como uma palavra viva, que acredita, meu Pai, nas manifestações dos dons do Espírito e na ação do Espírito de Deus, ainda em nossos dias, como nós aqui acreditamos. Como nós nessa igreja cremos que isso ainda é para nós, que nós ainda podemos experimentar de discernimento, e não só podemos experimentar, como precisamos, no dia a dia. Nós precisamos ter discernimento do que acontece no trabalho, nós precisamos ter discernimento do que acontece dentro da nossa própria casa, na igreja, oh meu Deus, aonde quer que a gente esteja, no trânsito, na faculdade, na escola. Dá-nos discernimento, meu Pai, para que a gente consiga enxergar por detrás da aparência, por detrás do quadro que foi pintado, por detrás daquilo que parece. Faz-nos enxergar o que ninguém vê, Senhor, porque o Senhor pode nos dar essa graça. O Senhor vê, abre os nossos olhos, faz essa escama cair, em nome de Jesus, e seremos um povo forte, em nome de Cristo. Com as mãos erguidas, diga: Pai, eu lhe peço, dá-me essa graça, esse presente, discernimento espiritual, para que eu consiga enxergar além do que parece, para que eu consiga ver com os teus olhos todas as situações que se levantam contra mim, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Espírito de Deus.